Aviso: a Casa Elefante possui conteúdo adulto. Se você não quiser que a sua infância e a sua inocência sumam como o vidro, não ouça esse podcast. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente, capítulo a capítulo, a obra da J.K. Rowling. Hoje, o segundo capítulo de Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu. Alerta de spoiler. O podcast A Casa Elefante, fala da obra da J.K. Rowling, levando em consideração todos os acontecimentos do mundo bruxo, desde o primeiro livro até Criança Amaldiçoada, os filmes, a porra toda. Portanto, se você não quer saber que falar língua de cobra é revelado no segundo livro, mas o Harry já vem falando aqui no primeiro, é melhor você não ouvir. Eu sou Sidney Andrade e só ganhei 37 presentes de aniversário. Estou revoltado, mas vim aqui com a Carol Lima, que sabe falar a língua de cobra, mas é grifinória. Tudo bem, amigo? E aí? E também aqui comigo, Junior Code, que preferia ter ficado com a senhora Fig. É isso mesmo? Thanks. Sou eu mesmo, a cobra do Brasil, querida, que fugiu do zoológico. Nossa, cobra do Brasil, você é muito pretensiosa, não é mesmo, querida? É porque, Cid, eu mato a cobra e mostro a varinha. É com essa piadinha que justifica o aviso de conteúdo do nosso começo que a gente vai para a nossa competição de resumos agora. Se preparem, Carol e Junior Code. Cada um deles dois vai tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E quem vencer de acordo com a opinião deste que vos fala, tem o direito de pedir uma discussão sobre uma frase de sua preferência do capítulo em questão, tá bom? Vamos tirar par ou ímpar pra ver quem vai começar? Par. Carol, você quer ímpar ou você quer contestar o par do Júnior? Olha, eu quero ímpar, porque eu sou uma pessoa, assim, inigualável. Ímpar. Então vamos lá, joga aí um dado. Deu 2. Deu par! Toda semana perdendo. Ô Junior Code, você ganhou, você tem o direito de escolher se você começa ou se a Carol começa. 50 pontos pra Sonserina. Eu quero que a Carol comece. Quer que a Carol comece? Então, Carol, se prepare, porque você vai fazer em 30 segundos o resumo do capítulo 2, O Vidro que Sumiu, em 3, 2, 1. 10 anos depois do primeiro capítulo, a gente acorda no aniversário de Duda, que só ganhou 37 presentes no aniversário. Ele tá puto com isso. Então, os pais decidem que vão levar ele ao zoológico e deixar Harry com a senhorita Fig, que infelizmente quebrou a perna. Logo, ela não pode ficar com Pirralha nem nenhuma amiga da senhora Dursley. Então, vão levar o menino, que liberta uma cobra lá quando vai falar com ela e assusta todo mundo no zoológico. E é isso. Carol. Tem 5 segundos, Carol. Ai, não, tô confortável. Acabou! Aí, aplausos. Carol, Olha, você deixou tempo sobrando. Eu acho que isso vai contar contra você no final da apuração, amigo, tá bom? isso tem que contar pontos a mais, que meu poder de síntese foi maravilhoso. Não, mas o desafio tá é você, bonito. você encaixar o capítulo em 30 segundos pra mim, entendeu? Aí você tá roubando desde do outro episódio, mas tudo bem. Rouba, mas faz. Ô, querida, você é da Grifinória, geralmente as pessoas roubam para a Grifinória, não Para a Grifinória, para não é você. mesmo? Pois agora se prepare, Junior Code. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Em Eu 30 estou segundos você vai fazer o resumo do capítulo 2 de Pedra Filosofal, O Vidro que Sumiu, em 3, 2, 1. Faz 10 anos que deixaram o bebê Harry na porta da frente da casa dos Dursley, só que hoje ele mora embaixo da escada, no armário, e é muito amigo da gata borralheira, que também teve seus cuidadores abusando fisicamente e psicologicamente dele. Hoje é o dia do aniversário de Duda, que vão ao zoológico. Harry conhece uma cobra brasileira muito legal e faz que, sem querer querendo, o vidro desaparecer e entra em muitas Acabou! Olha, estou o quê? I'm torn, I'm divided.
I'm confused. Porque, assim, enquanto o resumo da Carol, ele tem toda uma brilhância de quem quer terminar no menor tempo possível, e por isso ela se afoba. O Junior Code tem todo aquele tom de quem tá cagando pro tempo, que diz assim, eu faço o meu próprio tempo, entendeu? Então, pela arrogância, eu voto no da Carol para vencer. Ai, ladrão. Ai, gente, muito Dumbledore Seed, gente. 50 pontos. Você tá dizendo que eu não tenho mérito, amigo? Olha aí, gente, Carol. eu fico absurdo com isso. Ô, Code, você só se preocupou com o resumo do capítulo nos 5 segundos finais. Eu ainda ia falar que o Duda não sabia contar, mas eu vou deixar isso pro resto do episódio. Obrigada, prezados. Você mereceu. Se você ganhou o resumo de 30 segundos, é porque você mereceu. Mereci. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. Vamos para o resumo oficial do capítulo Vidro que Sumiu, capítulo 2 aqui, gente. 10 anos depois do final do último capítulo, encontramos Harry vivendo miseravelmente com os Dursleys, que o tratam mal, né? E aí, no aniversário do Duda, a família, Harry e um amigo da escola de Duda, vão para um passeio no zoológico, onde Harry acaba libertando uma cobra brasileira e aterrorizando todo mundo. Essas confusões do barulho. Com a turminha é muito bacana. Muito confuso, muito sessão da tarde esse capítulo, não é mesmo, gente? Com Concordo. certeza. E aí, por onde começamos? Tá lá, o Harry acorda, né, com os gritos do tio Walter. Ele acorda bem assim, e a tia Petúnia falando, Cinderela, Cinderela. Ai, pronto, Onde está meu coisa. bacon, Cinderela? Mas a gente nota todos os maus tratos que foram previstos no primeiro capítulo, né, no último parágrafo do capítulo anterior, se concretizaram aqui. 10 anos desse menino sofrendo o pão que o diabo amassou, morando embaixo da escada, num armário cheio de aranha. Ô Cid, deixa eu inclusive fazer aqui a transição, que quando a gente começa a ler o capítulo, achei bem bacana da J.K., que a gente vê quase cinematograficamente, que a câmera, né, a narração vai passando pelos retratos. Então falou que antes era uma bolinha rosa com vários bonés, vários chapéus bonitinhos e agora anda de bicicleta e vai passando o tempo conforme vai andando pelos retratos. Eu sei, bem bacana essa transição de passagem de tempo. Bem curioso, né? Porque, assim, se trata de um livro e ela arruma uma forma bem visual de mostrar pra gente que esse tempo passou. Marca também que, é comentado, né, que na casa não tinha qualquer outro sinal de que outro menino vivia lá, fora o Dursley, sendo que tinha o Harry quase da mesma idade dele. Eles fazem de tudo, e aí a gente já vê desde o começo os esforços e as distâncias que os Dursley vão pra esconder a existência do Harry, né, e pra negar, né, naquela pegada de negação que a gente comentou no episódio anterior. Mas, assim, só pra não deixar de alfinetar, né, a gente já começa a ver também a gordofobia da Rowling, porque ela faz questão de menosprezar o Duda e o tio Walter por eles serem gordos todo santo momento. Eu não aguento esta gordofobia. É verdade. E vão ser os 7 livros assim, gente, dessa mulher fazendo gordofobia com as pessoas. Embora ela também trate mal a tia Petúnia, que é magrela e tem cara de cavalo, né? E todo começo de livro também ela vai chamar a tia Petúnia de cara de cavalo. Não, e é tão forte isso que tem um livro, tem cenas que até o tio Dursley chama a senhora Weasley de rolha de poço, sendo que, né, ele é gordo também, sendo gordofóbico. Gordofobia rolando solta, né? Eu não sei se já é pra trazer essa discussão, mas o que eu percebo, né? Talvez é porque os primeiros capítulos, os autores, eles têm vamos dizer assim, uma espécie de forçação pra fazer você entender os personagens o mais rápido possível. E eles fazem isso às vezes associando os personagens que são pra ser desgostados, né? Os vilões, os antagonistas, utilizando algumas características que as pessoas desprezam, que as pessoas acham asqueroso e tudo mais. E, inclusive, acho que só ressalta a ideia da gordofobia, né? Porque você tem os vilões que tem, enfim, no caso o Walter, né? Ele é uma que é muito gordo, o Duda tem 4 vezes o tamanho do Harry. A gente não sabe até que ponto isso é de verdade ou se isso é só realmente a percepção do Harry, porque a narração, a partir desse capítulo,
vai acompanhar o ponto de vista do Harry. Eu acho que se a gente disser que é a percepção do Harry, ou seja, é o Harry que os acha gordos, né? E que, portanto, ele faz esse juízo de valor, eu seria obrigado a dizer que o Harry Potter é bissexual. Porque todo bruxo que é poderoso é narrado como bonito. Né? Todo homem bruxo, o pai dele é bonito, o Sirius é bonito, o Bartol Crouch, o Ludo Bagman, tipo assim, se a gente for dizer que é a opinião do Harry, então ele acha muitos homens bonitos, ele só não põe em prática, tá? Mas dizer que homem é bonito não faz a pessoa bissexual nem gay, eu, Cid. Fala, Miriam, cadê tua voz? Tá bom, é verdade. Doeu, não foi? Agora falasse que era atraente. Pode ser que tenha realmente uma passagem que mostra que pessoas que têm músculos atraentes. Eu não sinto muito isso, ele dizendo que todo mundo é bonito. Eu sinto muito uma forma muito caricata que o narrador acha de caracterizar as pessoas. De estereotipar tipo, as pessoas, o né? Ludo Bagman mesmo, ele é descrito como... Mas é o que eu tô dizendo, se a gente for resumir isso a perspectiva do Harry e não do narrador, me dá esse efeito, tipo assim, o Harry tá achando um homem bonito à torta e à direita. Tudo bem achar um homem bonito à torta e à direita, mas não tem tantos comentários sobre mulheres, entendeu? Mas na minha opinião, eu acho que é só a perspectiva do narrador, e pior ainda, um pouco da perspectiva da própria Rowling, né, sobre as pessoas. As pessoas, né? Porque a Rowling, ela tá escrevendo um livro infantil, ela tem que estereotipar. E acaba pecando nisso, né? Mas falando justamente em caricaturas, se você pegar um livro infantil, você vai ver que os vilões têm características vamos dizer assim, eles são disformes, eles têm... Pode dizer, são muito que eles gordos, são muito feios. magros. São feios. Só que a defesa da Rowling, eu vou dizer que ela consegue humanizar pelo menos os personagens principais, não vai acontecer agora nesse capítulo ainda. É verdade. Mas ela, inclusive, vai reclamar no futuro, depois que ela acha que o trio principal, né, eles são muito bonitos, os atores. Não, já começa nesse capítulo. Nesse capítulo mesmo, ela já começa descrevendo o Harry, né? Que ele era um menino magrelo, pequeno. Todo desengonçado, com óculos na cabeça, um óculos na cara, né? O óculos enrolado com fita. Ele tinha joelhos... Joelhos ossudos. Isso, ossudo. Ele é muito pequeno pra idade dele também, diz assim. Também desnutrido, o Pop, coitado, né? Não dou nem comida pro menino. E eu acho curioso nessa parte, quando ela tá descrevendo, quando o narrador tá descrevendo o Harry, fala-se que a única parte da qual o Harry gosta em si mesmo é a cicatriz. E eu fui, né, anotei assim, kkk, que curioso, né, a cicatriz. Porque, eu entendo porque ele gosta disso, porque é a única coisa que o diferencia dos outros, né, e eu acho que o que diferencia ele dos Dursley, por excelência, é essa cicatriz na testa. Mas, por outro lado, que irônico pensar que a única parte do corpo dele que ele gosta nessa altura é justamente a parte que ele vai detestar mais, né, no futuramente, que é a prova, né, a marca de que uma parte do Voldemort tá nele, né? Na minha concepção, ele gostava da cicatriz, né? Quando eu li isso, eu até grifei e pra trazer, porque era a conexão que ele tinha com qualquer memória que ele tivesse com dos pais, né? Porque não se falava dos pais dele naquela casa. Não mesmo, que ele associa ao acidente. Então a única coisa que ele sabe é que no acidente de carro, entre aspas, que ele ganhou a cicatriz, também perdeu os pais. Então a única coisa que acho que segura ele com os pais, sabe? A lembrança. Vira a marca, né? Do que aconteceu com os pais dele. Só que outras pessoas detestariam, né? Detestariam ter essa marca, essa lembrança, mas... Gente, vamos falar do estrago que os Dursleys causam nesse menino Duda Dursley, não é mesmo, gente? Quais as cenas lamentáveis dos brinquedos e esse povo fazendo de tudo pra esse menino não chorar. Eu fico puto da cara toda santa vez. Como é que uma família consegue estragar um ser humano? É assim. Né, cara? Eu acho incrível que a cada mau comportamento que é mostrado pra gente, que a gente tem contato desde o primeiro capítulo, ele só é encorajado. E isso é recompensado, né? Principalmente pelo pai, pelo Walter, que ele sempre encoraja o que tem de pior no filho dele. Sim. Nossa, como professor, eu tenho muita raiva das cenas que acontece isso, porque eu tenho muita raiva de pai que só quer agradar o filho, sabe? Que tem que ficar fazendo tudo que o menino quer, que fica encorajando o comportamento ruim. Sim, ele é a cara daqueles pais que o filho apronta na escola e o pai vai brigar com o professor em vez de... Vai brigar, exatamente. Eles têm medo, parece que eles têm medo do Duda. Tipo, ele fala, quando o menino não sabe quantos presentes ele ganhou e tá fazendo lá confusão com a matemática, a mãe fica com medo, tipo, e fala, não, a gente vai comprar presente pra você. O que é mais um ponto, né, de contraste que a gente vê com o Harry, que ele não tem nem um quarto na casa, ele vive no armário de vassouras, só usa roupas velhas,
sabe? É muito de segunda contrastante. mão, né? Sem falar em que também o Duda, ele é mimado, né, em casa, e na escola também, parece que ele é meio que o líderzinho lá e as pessoas o seguem. O que eu tenho, assim, às vezes eu me pego, né, às vezes no silêncio da noite eu me pego pensando no Duda Dursley, por que ele é o líder da turma, sendo que os pais dele são só uns bosta ali da Private Drive, sabe, número 4, ele não é nem o mais rico da... Sei lá, nada me dá a entender que o Duda, ele tem algo que destaque pra ele ser o líder dos bullies. Talvez porque ele é Ele é grande. simplesmente o maior, né? Porque ele é o Só o maior. tamanho, né? Também assusta. É possível, sim. É. E pode ser a personalidade dele também. Ele acha que ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito reizinho em casa. Então pode ser que ele tenha essa persona também na escola. E isso faz ele se destacar como alfa, alguma coisa na turma dele. Pode ser. Não, eu percebo que, pelo menos os meus alunos, né? Os que têm a personalidade mais dominante, assim, na sala, geralmente são aqueles que têm... Que exercem alguma dominância sobre os pais também, quando eu vejo conversando com os pais e tal. Então acho que é meio que tem uma relação aí. Entendo, né? Porque é ser o dominador do ambiente também, né? De qualquer ambiente que seja. Bom, e por causa disso, o Harry sofre na escola, não só em casa, porque o bullying que o Duda faz em casa, ele extrapola pra escola, que até essa altura eles estudam juntos, né? O Harry e o Duda, numa escola de ensino fundamental. Eu fico me perguntando, né, você tá falando sobre ser delinquente e tal, como que o Harry não ficou uma pessoa pior, tipo, de ter vivido nesse ambiente? Porque se você coloca uma criança nessas condições, é um milagre ele não se corromper, não ficar uma pessoa escrota, né? Total, né? Vou te dar uma dica, Cody. A gente descobriu por que ele não virou um delinquente na penseira do Harry Potter num dos podcasts do Estação 93 Quartos. Verdade, Cid? Qual é o número do episódio, Cid? Eu não lembro, mas vamos lá. Penseira Harry Thiago Potter. Mas lá em suma, o que a gente elocubrou, né? Porque a gente fez uma análise psicológica com o Pablo lá, que é psicólogo mesmo, né? E a gente realmente levantou esse ponto. Ele tinha tudo pra ser um delinquente mesmo, porque é assim que ele é tratado nos Dursley. E nesse capítulo a gente vê muito e como a mentalidade dos Dursley é essa mentalidade de que a delinquência ela é hereditária também, né? Que diz, tá no sangue, ele é filho dos pais deles, aquele povo, né, que eles chamam, aquela gente, porque eles têm o preconceito contra os bruxos, e eles o criam como delinquente, o que torna, né, meio que uma profecia, né, autorrealizável. E a gente, analisando a história do Harry Potter até o final, a gente entende que ele só não virou esse comensal da morte, porque ele teve muitas figuras paternas e familiares depois que ele chegou em Hogwarts, né, porque ele vai encontrar uma irmã, que é a Hermione, um irmão, que é o Ron, e aí várias figuras paternas, não só no Hagrid, o Dumbledore, depois o Sirius, o próprio Arthur, né, que ninguém dá a mínima, mas ele também é uma figura paterna, a Molly, que é muito maternal pra ele, inclusive a Molly chega a enxergar o Harry como o Harry morto, como o bicho-papão dela, lá no quinto livro, não é mesmo? Então daí você tira o quanto que ela considera ele sabe desse apreço que ele tem, né? Pelas pessoas que ele ama e que o ama de volta. E é por isso que ele não virou um comensal da morte, né? Porque ele teve apoio familiar, apesar de não ter família, né? Embora tenha chegado tarde. Ai, chorei, Sidney. Tá vendo, gente? O amor resgata vidas. O amor resgata. Inclusive, o Harry só sobreviveu por causa do amor. Olha só que lição maravilhosa, hein, JK? Tô chorosa. Nunca critiquei. E aí, vamos aqui, é aniversário do Duda, ele tá nessa barra, né, não sabe contar, não sabe somar. E aí, como é que esse menino vai pra um ensino, né, um middle school agora, sem saber somar? Uma soma básica, que ele só ganhou... Eu tava lendo o capítulo, né, eu ficava, tipo, fazendo uns comentários no Kindle, aí toda vez que aparecia alguma descrição, assim, bem esdrúxula, bem caricata dos personagens vilões, eu colocava, tipo assim, aqui, aí depois de novo, jura, eu escrevia assim, jura, de novo, tipo, claro que o Duda tem que ser um burro que não sabe somar 30 quanto que é? 37 mais 2. 37 mais 2. Uhum. Tá lá fazendo escândalo, que só ganhou 36, né? E ele diz, mas ano passado eu ganhei 38. É até nesse monólogo, né, no narrador, que a gente tem uma visão da vida do Harry, mais ou menos como que a gente tem contato com como funciona a magia descontrolada, magia involuntária. né? A magia involuntária. Quando ele tá em situações de medo, de perigo,
de vergonha muito forte, que Sim. essa magia vai agir, né? Que é justamente quando a tia Petúnia corta o cabelo dele de uma forma ridícula, ele vai crescer. Cresce Quando o Dudley e os coleguinhas estão correndo atrás dele, ele meio que aparata. Só um minuto, essa cena dele pulando pro teto, eu fiquei muito de cara, assim, porque ele tá correndo dos bullies, né? E aí ele vai pular pra uma caixa, uma lata de lixo, um negócio assim pra se esconder. E ele acaba parando no teto, né? Supõe-se que ele meio que flutuou, né? Deu um Wingardium Leviosa involuntário ali e flutuou pra cima. Aí ele Porque ele era muito magro, Cid. muito magro. Aí o narrador ficou, ele enquanto no fluxo de pensamento dele, ele deduz que talvez o vento o apanhou no caminho. Aí eu, Né? Harry, Exatamente. bota a mão na cabeça, Harry. Que é isso, meu amigo? Né? Se o Duda não é muito bom em matemática, o Harry não é muito bom em física, né? Não é não, nem um pouco bom, porque tipo assim, um vento carregar ele pra cima tinha que ser o quê? Pelo Ou amor de seja, Deus, esses meu querido. Dursley não estão servindo pra nada, né? Não, e essa escola também, péssima. Vai que o bicho era magrinho, o bichinho. Tadinho, E o cabelo bichinho. dele tinha aerodinâmica que fazia ele flutuar mais. Ou porque ele tava com as roupas do Duda que deram todo um inflado assim, né? E ele Aham. levitou. Muito troll a magia do Harry, né? A tia dele corta o cabelo dele no dia seguinte ele tá igualzinho, como se nada tivesse acontecido. E isso é o que mais aterroriza eles, os Dursley, porque são coisas que ele não pode controlar. Eles sabem que ele não pode controlar e mesmo assim eles o castigam por isso. Que é o cúmulo dos maus tratos, né? E tentam reprimir ao Tipo máximo, assim, né? ai, se eu pudesse fazer alguma coisa com magia, será que eu ia fazer meu cabelo crescer? Acho que não, Pois né? é, Se eu né? pudesse controlar, eu ia explodir uma bomba no meio dessa casa, que ele vinha dela assim, delinquente. Aham. Eu ia ser o triste. delinquente que vocês me acusam de ser, né? Aham. Isso, Aí eu quero exatamente. essa fic, eu quero essa fic do Harry delinquente. E começa a discussão lá dos brinquedos e eles têm que ir pro zoológico, que é aniversário do Duda, e a senhora Fig... Pam, pam, pam. Beijo, senhora Fig. Miau. Fada injustiçada, senhora Fig, não é mesmo? Senhora Fig, que é a véia que cuida do Harry quando os Dursley não podem, né? O Harry não gosta dela porque ela é uma véia dos gatos, toda fedida, toda cacarenta, né? Mas ela quebrou a perna, bichinha. Coitada, não pode ficar com o Harry dessa vez. A pobre. E agora, o que faremos? Inclusive, eles chegam a pensar, né, em propor que a Mord, né, a tia Guida, seja a pessoa que vai ficar com o Harry. Já pensou? Aquela que, lá no Porra. terceiro livro, vai virar um balão. A tia Guida não tá bem, parece que ela tá viajando. Não, é a outra amiga da tia Não, porque ela não gosta. Ele Petúnia. fala, você sabe que Não, ela não suporta. até a sim. Petúnia fala que você sabe que ela não suporta o menino, né? E você já tira. Será, assim? Ou seja, J.K. já pensou em tudo 20 anos? Sim. Ah. Sim. E aí, eu acho engraçado como quando eles chegam à conclusão de que não tem jeito, né? É só isso, não tem jeito, acabou, boa sorte. Eles têm que levar o Harry. Eles dão todo tipo de instrução absurda pro Harry, porque eles acham que o Harry é esse marginal, né? E, portanto, eles vão tomar os cuidados necessários para, né, portar um marginal no carro, não é mesmo? E aí você não mexa no carro, não mexe em nada, não sei o que, você só vai ficar olhando. E aí ele até pergunta, não, eu posso ficar só dentro do carro. Ele diz, Deus me livre que eu vou deixar você dentro do meu carro novo. Do carro novo. E tipo, o que ele poderia fazer, né? Né? Ele pode imaginar com a imaginação dele de psicopatinha que uma cobra desse uma enrolada no carro e destruísse ele. Por falar em imaginação, durante a viagem no carro, ele diz que sonhou com a moto voando, né? Assim, um sonho meio memória, E né? aí temos a frase maravilhosa do tio Walter que é: motos não voam! Parabéns, Walter. Realmente, Parabéns. se você não tivesse falado, eu nunca teria percebido. Mas daí é nessa hora que a gente tira o medo da imaginação que eles tinham, que tinha sido mencionado, né? Mencionado no capítulo anterior. Ele se concretizando aqui, a gente vendo ele acontecer mesmo. E até a frase é dita assim, né? Os Dursley detestavam a menção de alguma coisa que fizesse o que ela não deveria Que não fazer. deveria fazer. Uhum. É. Essa O que cena... é muito autoritário. É uma mentalidade autoritária ao extremo, né? Porque, primeiro, parte do pressuposto de que coisas devem fazer as coisas, né? A deve fazer A. E segundo, deve-se partir do pressuposto de que quem decide o que A faz sou eu, né? Então, ele é autoritário duas vezes, né? Esse tipo de Me pensamento. pergunto pra quem os dois votariam se eles estivessem hoje em dia. Será, sim? Um reaço assim, bem autoritário, talvez? Não sei. Não, e nessa cena a gente pode até tirar uma... que ela foi inspiração pra aquela peça que não deve ser nomeada. Por quê? Que nela o Harry tem um sonho que lembra um dia que foi visitar o túmulo dos pais com a tia Petúnia. E ele fica impressionado com a quantidade de flores e de cartazes sinais de afeto que tem lá. E seria mais ou menos nessa época. Mas, na própria peça é dito que ele
nunca tinha ido visitar o túmulo dos pais com a tia Petúnia. Né? E já vem aquele Essa negócio dos peça sonhos que a gente do desconsidera Harry. completamente, não é mesmo, gente? É, exatamente. Mas a gente sabe que o Harry tem algumas, ou ele tem uma clarividênciazinha aí, ou ele tem uma memória muito boa, porque ele sonha tem- com a moto, e provavelmente é É. uma memória lá da época de que ele era bebezinho e o Sirius ia visitar a família dele, né? Não, pode ser até sido o sonho do Hagrid, carregando ele mesmo. Sim, pode ser, sim. Porque ele também sonha com o Clarão Verde, né? Que é o Avada Kedavra que ele recebeu do Voldemort, né? Que ele acha que é o acidente de trânsito, mas na verdade a gente vai descobrir depois que é o feitiço na cara dele. Tá vendo, gente? Até isso a JK já pensou antes. Vocês ficam falando mal dela aí? Aí, Não. 20 anos, tá vendo, gente? E aí a gente é exposto, É. né, ao ambiente super tóxico que esse menino foi criado, onde ele não sabia de nada sobre ele, nem sobre os pais, nem de onde ele vinha, e mesmo assim não podia fazer pergunta. Não podia nem perguntar. Eu tava vendo na hora que ele tava colocando a meia que ele achou, né? Mostra no capítulo, ele acha uma aranha e ele só, tá acostumado com a aranha. Tipo, dá uma afastada assim na aranha, e eu tava vendo a hora de essa aranha começar a cantar junto com ele uma música da Gata Borralheira. Agora me Ele é um imagina uma musical criança maravilhoso. de seus 5, 6 anos naquela fase que pergunta tudo, numa casa que ele não podia perguntar. O Harry, pensando assim, ele tinha tudo pra virar um obscuro, né? Sim, eu me pergunto muito como ele não virou um Obscuros. Porque ele Eu acho que é era... porque ele não sabia que era bruxo, porque se ele soubesse ele teria virado, porque ele teria que reprimir a magia, né? Talvez Mais pelo amor que ele recebeu dos conscientemente. pais no primeiro ano também. Também, né? E o sacrifício da Lilian e tal. Mas a gente não sabe muito sobre obscuros ainda, não é mesmo? E querendo ou não, ele pode ser que ele, talvez ele não processasse, mas ele tinha uma como é que fala, não sei se eu tô só forçando a barra, passando pano, mas ele tinha uma admiração de as pessoas que ele mal conhecia, mas que na rua, né, já consideravam ele praca. É mesmo. Ai, tem a passagem que ele diz que todo mundo cumprimenta ele na rua sem ele saber, né? Quem é e tal. São os bruxos reconhecendo ele. E já tem menção até às aparatações, né, que tipo, eu achava que a aparatação era uma coisa que a J.K. tinha inventado no meio da história. Fala assim, quando ele ia atrás dessas pessoas estranhas que acenavam pra ele é como se eles tivessem simplesmente desaparecido. Era sempre pessoas que, quando ele ia olhar uma segunda vez, ele não conseguia mais achar. Mas muito popularzinho, não é mesmo? Talvez o Dumbledore estivesse certo. Né? Chegamos no zoológico, gente. E aí, o dedo no cu e gritaria. O Harry tá sendo Peraí, negligenciado. vamos só falar do amiguinho do Duda, que... Ah, é será mesmo? que é o rascunho da história do Pedro Pettigrew? Será? Por que você diz isso, Cody? Porque a primeira descrição que aparece desse menino, que também chama Pedro, é que ele tem uma cara de rato. Ixi, será que todo Pedro tem cara de rato? Respondam, Pedros, que nos ouvem. Né? Nos ouvem. Eu não sei, mas tem certas pessoas que não chamam Pedro que tem patronos de ratos. Ih, não sou eu. Quem é que tem patrono de rato aqui? É você, Carol? Eu não. Porque o meu é um Oryx. Eu não tô sabendo disso. Que coisa feia, Junior Cody, fazendo bullying com o patrono dos outros. Pois é. Você que seu patrono é uma formiga. Não, querido, é um gavião que inclusive come ratos. Rato? O que é rato? Aí o Harry tá no zoológico, aí rola o chabu, né? O Harry tá tomando sorvete usado do Duda, mas tá muito feliz porque, né? Afinal de contas é chocolate. Tadinho, bichinho. Primeiro que o Dursley compra pro Duda e pro amigo dele 2 sorvetões do tamanho da cara deles, e pro Harry ele só compra um picolé. E foi porque a tiazinha do sorvete perguntou o que ele queria antes que o Dursley conseguisse puxar ele de lá, né? E é um picolé de limão. Aí eu te pergunto, gente, será que é o picolé de limão que estava no bolso do Dumbledore 10 anos antes? Ele mesmo. Amor! Será que o Dumbledore comprou aí os seus picolés de limão? Tá um colado no explicado. outro, inclusive. Ai. Bom, tem a cena lá do Harry olhando para a cobra, a boa constrictor, a nossa primeira brasileirinha, né? É a nossa jiboia. Nossa jiboia. Ô, Carol Lima, você tem alguma coisa a nos dizer sobre boas constrictors? Então, a boa constrictor é uma cobra constrictora que, por não ter as presas venenosas, o poder que ela tem é justamente se enrolar ao redor da sua vítima e constrigir ela o máximo que puder, quebrando seus ossos e sufocando a sua vítima. Mas e o nome popular da boa constrictor é jiboia, é isso? É, jiboia constrictora. É isso. Jiboia. Então a primeira cobra com quem o Harry falou foi a tia Petúnia. Não, foi a jiboia. A jiboia constritora que tá lá entediadíssima, mas é brasileira. Só que nascida em cativeiro, a bichinha. Nunca viu a floresta. Eu acho bem interessante que quando o Harry olha, né, para o cativeiro da cobra,
ele sente uma identificação pesada, né? Porque ele lembra com as pessoas batendo no vidro da cobra, ele lembra da tia Petúnia batendo na porta do armário. Mas ele até chega a admitir que, pelo menos, ele podia visitar o resto da casa, enquanto a cobra tava ali, trancafiada naquele esquife. Empatia é isso, tá vendo, @? Você quer empatia, @? É isso aí. E ainda tem uma raiva do Duda que fica batendo no vidro e fazendo o pai dele fazer a cobra se mexer, coitado. Sim. E vocês acham que no momento que a cobra tava parada lá dormindo e tal, disse na descrição que a cobra tava dormindo profundamente, ela simplesmente levanta o pescoço e olha pro Harry. Será que ela percebeu que o Harry tinha alguma coisa? Tinha uma ofidioglossia aí? Vocês acham que tem alguma coisa? Acho que tudo é conjectura. Não. O que a gente pode dizer é que, sim, aqui é a primeira mostra de ofidioglossia do Harry, né? Porque ele não só... Porque assim, você poderia até pensar que é um modo caricato do Harry, do narrador, nos dizer que o Harry tá se sentindo sozinho e ele empatiza com a cobra. E, na verdade, tudo que ele tá falando é sobre o sentimento dele mesmo e não sobre o sentimento da cobra, né? Ele tá transferindo. Mas, depois, quando a cobra sai e ela vira pro Harry e diz muito obrigado, amigo, né? Em português, inclusive. Eu acho que aí sim a gente pode considerar que sim, foi ofidioglossia. Só que se ela identificou ou não, eu não chego aí tão longe. Porque você chegou um momento a pensar que isso tudo tava acontecendo na cabeça do Harry, a questão dela olhar pra placa, ela apontar pros meninos e tipo... Sim. Dá a entender, se você não leu o segundo e não sabe que ele fala com cobras, se você não leu os demais, dá a entender que na verdade é só um recurso narrativo pra o Harry comunicar pra mostrar, a quão sua sozinho solidão. ele é. Mas depois a gente sabe que não. E o quão interessante não é saber que a primeira criatura externa com quem ele se identifica e com quem ele empatiza é uma cobra, né? Que é o símbolo máximo da Sonserina e, portanto, e também do Voldemort, né? Que é a característica maior do Voldemort por ser herdeiro de Sonserina, ser ofidioglota. E a primeira experiência de empatia que ele tem é com uma cobra. E eu acho isso deliciosamente irônico também da parte da Rowling, né? Rowling, suas ironias maravilhosas. O seu oponente a vida inteira vai ser esse cara, que é conhecido por falar com cobras e que tem uma relação com cobras muito íntima, alguns diriam até maternal. Ai, não. Você vai antagonizar esse sujeito que tem como seu símbolo máximo as serpentes, mas a primeira criatura com quem você criou um laço, um vínculo de empatia e de compreender a sua situação e a dela, é justamente isso, uma cobra. Eu acho isso brilhante e pra mim é o ponto alto do capítulo. Saia, Satanás! A gente tá muito bem, né? Mencionado logo no segundo capítulo do primeiro livro, Brasileirinhos. Né? Gente, vocês estão percebendo que o Brasil é o primeiro país a ser mencionado na obra da Rowling? Representatividade, tá, querida? Então, se a Rowling, se os fãs brasileiros são 90% do fandom da Rowling, é porque ela mereceu. Mas vocês também tinham aquela dúvidazinha assim, quando eu li a primeira vez, eu disse, será que não foi só um coisinho da tradutora aqui ou da editora pra gente ficar achando legal, que é do Brasil, mas que em inglês não é outra coisa? Sendo que não, em inglês tá lá, e no verdade. Filme, apagamento brasileiro no filme. É por isso que a gente cancela os filmes, tá vendo, gente? No filme não tem menção a ela ser do Brasil, né? Então, apagamento da brasilidade na Warner. Exatamente. Só que a Rowling teve uma falha aí, né, gente? Vamos combinar. Assim como ela teve uma falha na história do Brasil com o nome da escola de magia daqui, temos também uma falha aí que as cobras não têm pálpebras, elas não podem piscar. Inclusive, eu achei que esse negócio da piscada da cobra era só no filme. Quando eu tava relendo, eu olhei assim, eita, ela pisca aqui também. Ela não só pisca, mas ela aponta com o piscocinho dela assim pras coisas, é muito bonitinho. É verdade, é bonito. Mas as cobras não tem tipo uma membranazinha assim não, que abre e fecha mesmo, sem pálpebra? Mas ela é transparente. Principalmente é? Nessa cobra que ela nada. Ela é uma cobra que nada. Gente, que maravilhoso. Então quer dizer que a cobra fecha o olho, mas continua vendo. É. Arrasou. Mas então o Harry não teria como perceber que ela piscou a membrana? Rapaz. A gente pode chamar de passar pano? Talvez, não sei, mas... Estamos, né? Estamos esticando um pouco a barra? Estamos, mas tudo bem. Biólogos que nos ouvem, por favor, mandem o feedback. Exatamente. Bom, aí dá um chabu danado, eles voltam pra cá. Me diz uma coisa. Digo. Essa cobra é a Nagini? Será assim? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a Nagini é venenosa. Isso é uma jiboia. E a Nagini é uma Piton, né? Só tem uma cobra em 7 livros.
Sim. Não, no Reino Unido inteiro só tem uma cobra que Só tem tava uma nesse cobra, zoológico que o Harry se libertou nesse dia, entendeu? Aí, inclusive, as cobras do Reino Unido entraram em extinção por causa do Harry. Não, gente, por favor, não é a Nagini. Põe a mão na E a gente consciência. sabe que é na Guiné Oriental, né, gente? Também. É. Bom, tem mais? Ele volta pra casa no final. O final é só ele levando carão, coitado, e querendo morrer, né? E querendo sair dali e tal. E Ele não sabe nem o que ele tava fazendo lá, né? Ele só tem 8 anos. só tinha 8 anos. Mas ele, de novo, ele leva uma bronca pra um negócio que ele não fez, que ele não quis fazer de propósito, né? Que foi abrir o vidro e a cobra Ele nem sabe que fez, né? nem sabe o que fez, exatamente. Querem acrescentar mais alguma coisa? A discussão principal, gente? Eu só quero adicionar à discussão a frase maravilhosa da cobra quando ela finalmente despede do Harry, que ela fala: Brasil, aqui vou eu. É verdade. Vai nadando, né? Até o Brasil. Eu acho que faltou. No filme não foi no Brasil, né? Mas se fosse a cobra do Brasil, eles teriam colocado uma garota de Ipanemazinha com sambazinho no final, com a cobra. Com sambazinho, sabe? Episódio passado não teve, a gente teve uma ideia aqui baseada em fatos reais e em outros podcasts que fazem a mesma coisa. Nós vamos ter um momento alto e um momento baixo de cada capítulo. E para o momento alto, nós vamos chamar de momento expecto patronum. Arrasou. Vamos lá para o nosso momento expecto patrono. Ô Carol Lima, para quem você envia o seu patrono neste capítulo, que é aquele momento alto, um momento que você acha maravilhoso, um momento que aquece o seu coração e faz você produzir um patrono corpóreo inteiro. Então, meu Expecto Patronum vai pra a cobra. No momento A cobra. que ela é libertada, que o vidro some, a cobra parte, vai embora. E eu acho que tem até um pouco de alegoria aí, porque é a cobra saindo do cativeiro, indo embora. E logo em seguida a gente vai ver o Harry também se libertando do cativeiro dele, que é a casa dos Dursley. Então eu vejo muito... Como a gente já teve essa identificação do Harry com a cobra antes, eu vejo muito disso, sabe, nessa cena. Que é como se fosse preparando a gente pra vermos Dando que a vida não foreshadow é... aí. Exatamente, não é esse cativeiro toda a vida. Não vai ser pra sempre. A vida. Vai ser só outro tipo de cativeiro agora, né? Só um dia, só um ano terrível por vez, né? A cada livro. Mas ele vai pra um lugar onde ele vai se sentir ele mesmo. Então quer dizer que Hogwarts é o Brasil. E as árvores são nozes. E os salgueiros somos nós. Contempladíssimos estamos. Estamos mesmo. E o seu patrono? Pra que momento você vai o seu patrono? Olha Cody? só, o meu gavião vai para... Peraí, Eu só um vou- minuto, só um minuto, Cody. Qual é o seu patrono, Carol? Então, é uma corujinha das torres. Ah, é muito Oh. bonitinho. Que lindo. Fofos. Então, o meu patrono vai bater as asas e vai pra aquele momento. Na realidade, não é só um. É pro momento, em todos os momentos que eu achei legal que teve foreshadowing nesse episódio, nesse capítulo, que mostra que sim, J.K. já pensou em várias coisas desde que ela começou a escrever. E eu gosto Sim. principalmente de quando o Harry encontra os bruxos nos lugares. Eles já estão vestidos com aquelas roupas estranhas e acenando pra ele e tudo mais. Deixa essa pulga atrás da nossa orelha pra gente descobrir que o Harry realmente tem uma fama, né? Até porque no capítulo anterior, a gente vê que a Minerva fala que todo mundo vai conhecer ele. E a gente começa a ver isso um pouco, né? Quem são essas pessoas estranhas que ficam encarando ele e que mal conhecem e consideram pacas. Sim, sim, sim. Meu patrono, que não é um rato, tá, gente? É um Oryx. Joga no Google Oryx. Vocês vão se deleitar. Meu patrono vai para... Apesar de eu gostar muito desse capítulo, assim... parece que ele não diz muita coisa, mas se a gente vê nas entrelinhas o tanto que ele diz, né? A gente até falou aqui. É um capítulo meio, assim, de transição, né? Mas eu gosto de tudo que é falado, assim, porque dá um panorama geral sobre o que é ser o Harry Potter antes dele vir a ser o Harry Potter em Hogwarts. E fora tudo isso, mas o meu patrono vai para um momento específico, que é quando a gente tá dentro do armário, com o Harry, no começo, e é descrito que é cheio de aranhas, né, o Junior Cody até falou aí que ele, né, bota uma pra fora assim quando ele vai calçar a meia, e eu fiquei só apenas kkkk, Rony Weasley jamais conseguiria passar pelo que o Harry passou, né, aquele frouxo. Eu fiquei Nenhum assim, aspecto, gente... né? As primeiras sentindo uma certa semaninhas que raiva, ele... Umas meras semaninhas que ele fica passando fome com o Harry lá na Relíquias, ele arrega. Pois é, arrega, né? Aí eu fiquei assim, kkk, Rony jamais aguentaria o perrengue que Harry Arrega é passou. a melhor palavra do português. Arrega.
Amo. Por isso que o Harry não arrega, mas o Rony arrega. Poxa, Lia, na próxima edição, por favor, usa a régua. A régua. É isso, meu patrono vai pra as aranhas no armário, porque assim, é só pra eu dar essa alfinetadinha no Rony mesmo, que serão gente, se preparem que serão 4 anos de bullying, tá? Então, Rony Lovers... Né? Já vão percebendo que não é o seu lugar aqui. Não, no que diz respeito a mim, outros participantes daqui amam o Rony. A mim também não. Rony Lover não se cria aqui não. Depender do Cid, os Rony Lovers vão ser consumidos pelos Dementadores. De mim também. Calma. Deixa eu chegar no episódio do Rony. Deixa eu chegar no capítulo que o Rony aparece. Pra gente destilar esse ódio e o amor também, não é mesmo, minha gente? E agora, o outro momento, que é o momento que você odeia, aquele momento que você quer mandar pra puta que pariu, aquele momento que puta merda, não tinha nem que estar aqui. O momento... Avada Kedavra! Avada Kedavra! O momento ruim do capítulo, gente, aquele que você não gostou, achou paia, seja do ponto de vista narrativo ou do ponto de vista da criação mesmo, assim, onde, tipo, poxa, vacilou aqui, JK, né? E aí, Junior Code, qual é o seu Avada Kedavra? Pra quem vai? O meu Avada vai pra quem mais? Pro Duda, né, gente? Aquele momento em que ele já percebeu que chorando ele consegue tudo que ele quer, aí ele finge estar chorando com a mãe dele, né? Uhum. E aí quando chega mesmo, o Pedro ele na finge casa, chorando. Ai, que demônio, que escola, ódio. né, que ele é o reizinho da escola, e quando o amigo dele chega, ele na hora engole o choro e para de chorar. Eu fiquei com muita raiva do Duda nessa hora. Verdade, gente. Nossa, eu odeio. E ele receberia um Avada no peito neste momento. Um full, né? Um full Avada Kedavra. O Avada Kedavra máxima. O meu Avada Kedavra vai pra quem? Pra o tio Walter, né? Já que estamos aqui aproveitando, porque ele, como é que diz? Ele, junto com a tia Petúnia, eles... É aqui que a gente tem a primeira experiência, né? E aqui que a gente garra ódio mesmo, porque ele vilaniza muito o Harry, né? Ele marginaliza o Harry, para além de vilanizar, né? E ele parte do pressuposto de que o Harry, por ter uma origem que ele despreza, ele também é um ser humano desprezível, e portanto ele o trata como um ser humano desprezível, esperando a atitude desprezível do Harry. E eu odeio quem é assim. Eu odeio gente assim que acha que caráter é hereditário. Eu tenho o maior nojo da minha vida, então meu Avada Kedavra vai pro tio Walter neste capítulo. Carol Lima, o seu Avada Kedavra vai pra quem? O meu Avada Kedavra vai, diferente do Junior Code, meu Avada Kedavra vai pro Vernon e pra Petúnia Dursley. Porque o Duda, ele é o que os pais dele fizeram dele. Então, a criança pequena, ela tem que ser, sim, encorajada no que deve ser encorajada e corrigida no que não deve. Todo o tempo de vida do Duda, ele sempre foi encorajado a ser a pior pessoa possível. E os Dursley que tem a culpa nisso. Então, por eles fazerem isso do filho deles e tratar Harry como se ele fosse a mosca do cocô do cavalo do bandido, vai o meu avada pra eles. Uhum. Com certeza, a culpa é dos pais mesmo. Eu jamais mataria uma criança, nem uma pessoa adulta, né? Por isso que jamais mataria uma criança, né? Eu esperaria ela ficar adulta. Exatamente. Bom, já que a gente já terminou essas etapinhas aqui, vamos só para a lista de personagens deste capítulo, né? Para vocês ficarem atentos para os que aparecem, os que já apareceram, os que vão aparecer. Então, por enquanto que a lista tá curta, a gente vai lendo todo. Depois a gente vai ficar comprida, a gente vai lendo só os novos, tá bom? Mas temos aqui neste capítulo, temos o Harry Potter, obviamente. E eu tô botando o Harry Potter na lista porque tem capítulos que ele não aparece, tá, gente? Então, tenha calma. O Walter Dursley, a Petúnia Dursley, o Duda Dursley, né? A tia Guida é mencionada, né? Como a gente falou na discussão, que é aquela alma cebosa que a gente vai ver ao vivo e a cores no terceiro livro, né? Entre mentes, também temos a senhora Fig. Ai, gente, pelo amor de Deus, entre mentes não, né, Cid? Ah, Elia, entre mentes. Ah, Elia. Primeiro que aparece, né? Esquecemos de mencionar, mas é o primeiro entremente da Lia Wyler neste livro. Vão ter vários, viu, gente? Está registrado aqui no podcast. Essa conjunção que eu não sei se é adversativa, se é, não sei. É adversativa, amigo. É adversativa, né? Então, ela gosta muito, a Lia gosta muito dessa palavra. Não sei no que ela tá traduzindo entrementes, se é sempre a mesma palavra em inglês ou se são várias conjunções. Mas temos vários entrementes. Mas além dos entrementes, temos a senhora Fig, sim, a nossa malogra favorita.
A gente não fala aborto aqui, tá? Que a gente tá adotando a norma ABNT 2016, de acordo com Animais Fantásticos, que foi a nova tradução que apareceu, tá bom? Socialmente mais aceitável. Mais aceitável. Inclusive, o momento arrelia a vir, né? O aborto. Exatamente. Também é mencionada Ivone, uma amiga da tia Petúnia. Será que ela vai voltar no futuro, gente? Fiquem atentos para a Ivone. Pedro Poukes, que eu acho... Esse nome é horrível. Pedro Poukes, que é o amigo do Duda, como o Cody mencionou. Gente, chamaram no meu ponto aqui e pedindo pra eu fazer um adendo de que Pedro Poukes em inglês não é Peter Poukes, é Pierce Poukes, né? Mas ali traduziu para Pedro, daí a teoria do Cody, né, de que ele é o primeiro rabicho, foi por água abaixo. Veio abaixo, Cody. E aí, como tá Cody. seu Deus? Ai, poxa Can't handle vida. the truth, né, Cody? You can't handle the truth. E também, no final, o diretor do zoológico, né, que ele também aparece assim, en passant. Anotado? Anotadíssimo. Ótimo, agora vamos para aquele momento, né, em que o resumo dos 30 segundos paga o seu preço. Carol Lima, traga para nós a frase que você quer que a gente discuta aqui no finalzinho desse episódio aqui pra Foi gente roubado, encerrar. marmelada para Ai, que absurdo. Eu sou melhor do que o Cálice de Fogo no que diz respeito a ser um juiz imparcial. Mais uma vez, né, um Sonserino não aceitando a derrota. Quando é O roubado, que podemos esperar, né? Então, minha frase é dela, né, Dursley, Petúnia, abre aspas, não faça perguntas, fecha aspas. Gente, o que é que você quer falar sobre esta frase? Então, né, essa frase eu acho que é o Você grande... não é pra fazer perguntas. Desculpa! Amei. Pode fechar, traz traz o fim do episódio Tchau, aí. gente! Então, né, essa frase é a grande síntese, né, da situação que o Harry tá exposto ali naquela casa de repressão, de censura, que ele não pode nem saber o que é que tá se passando. Uhum. Como eles reprimem mesmo o Harry de todas as formas possíveis e inimagináveis. E essa frase, assim, me marcou muito durante todo o episódio, porque ele não sabe nem quem ele é, né? Como Sim. disse o Hagrid, ele não sabe nada de nada. Lhe é negado, a partir dessa frase, a própria história, né? Sua hereditariedade, A né? identidade, sua né, origem, dele como a sua bruxo. identidade, verdade. Incentivou ele à ignorância total, né? Pra ele viver sempre naquele espaço que foi designado pra ele e Sim, naquela não gaiola, pode né? questionar. Que nega ele, né, a coisa que mais aproxima ele dos pais, que é justamente a magia. Exatamente. Tem uma frase depois, num dos livros, que os gêmeos Weasley, eles estão sempre aprontando, né? E a senhora Weasley, a Molly, ela vai perguntar pra eles alguma coisa do que eles estão fazendo, e aí eles dizem: mãe, não me faça perguntas, né? Não nos faça perguntas que nós não seremos obrigados a mentir. E aí, é quase a mesma coisa, né? Tipo assim, mas do ponto de vista da Petúnia e do Walter, né? Como é uma proibição, é tipo assim: você não vai me perguntar nada, porque eu não quero nem ter o trabalho de construir uma mentira bem elaborada pra esconder a sua história, né? Que eu acho que você não tem o direito de saber. Eles inventaram já o bastante e o básico, que é eles morreram no acidente de carro, que é tipo assim, é a desculpa mais preguiçosa que você pode pensar nos anos 90, inclusive até hoje, né? Morreram no acidente de carro. E tipo assim, não vamos pôr nem mais um grama de pensamento nisso aqui, então nem pergunta mais, que a gente não vai ter nenhum trabalho de mentir pra você, tá? Então quer ter esse trabalho, porque você não merece nem o trabalho da nossa mentira. De todas as coisas que ele negam ao Harry durante todo esse tempo, vai do amor até um quarto na casa, até o respeito de ser um ser humano. Comida. Comida. Comida, A verdade roupa. é a coisa mais básica, sabe? Que você pode dar a uma pessoa. Uhum. Boo! Para os Dursley. Teremos mais 7 livros para dar bom. Inclusive, a gente ainda vai ter mais um capítulo para falar mal dos Dursley, porque o próximo episódio será sobre o capítulo 3 de Pedra Filosofal, As Cartas de Ninguém. Será que ele vai conseguir pegar uma carta, gente? Ai, a gente Vamos já... torcer, não é mesmo? Seria uma pena se ele ficasse pulando com as mãos pra cima e não conseguisse pegar nenhuma carta. A grande inteligência do garoto já mostra a gente, né, que o prognóstico Pois é. não é favorável. O prognóstico não está bom, né? Não, assim, enfim. Não tá favorável, Vamos dar inclusive tchau? tá desfavorável. Não tá tranquilo nem favorável, não é mesmo? Com este meme velho, a gente termina o episódio 2 da Casa Elefante. Vamos todo mundo dar um tchau? 1, 2, 3 e tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade.
A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.